Liturgia diária. Deus vos fala. 9 de junho de 2024. 10º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. No Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor, toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. No Senhor, toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: Eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça, em um número maior de pessoas, faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide,
não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Bom dia a todos. Hoje, celebramos o 10º domingo do tempo comum e somos convidados a refletir profundamente sobre as leituras que nos foram apresentadas. Na primeira leitura, vemos a história de Adão e Eva, o momento em que a humanidade dá seus primeiros passos na desobediência a Deus. Quando Deus pergunta a Adão: onde estás? Não é apenas uma questão de localização física, mas uma busca espiritual. Adão estava escondido, não só fisicamente, mas espiritualmente afastado de Deus por causa do pecado. O medo e a vergonha surgem como frutos dessa desobediência. Este trecho nos lembra da natureza humana, de nossas fraquezas e da tendência de fugir de Deus quando erramos. Porém, a resposta de Deus não é o abandono, mas a promessa de redenção. A inimizade entre a serpente e a mulher simboliza a eterna luta entre o bem e o mal, e a promessa de que a descendência da mulher, Jesus Cristo, triunfará sobre o mal. O Salmo nos convida a clamar ao Senhor das profundezas de nossa alma, reconhecendo nossa fraqueza e pecado. Ele nos lembra que em Deus encontramos perdão e redenção. A espera pelo Senhor é como a espera do vigia pela aurora, cheia de esperança e certeza de que a luz virá. Este salmo é um chamado à confiança e à esperança no Senhor, que é sempre misericordioso e cheio de graça. São Paulo nos encoraja a não desanimar, mesmo diante das tribulações. Ele nos lembra que nossas dificuldades momentâneas não se comparam com a glória eterna que nos espera. A confiança de que, se nosso corpo terreno se desgasta, temos uma morada eterna preparada por Deus, nos dá força para perseverar. Esta leitura nos ensina a focar no que é eterno e invisível, em vez de nos apegarmos às coisas passageiras deste mundo. No Evangelho vemos Jesus desafiado e incompreendido até pelos seus próprios familiares e pelos mestres da lei. Quando Jesus fala sobre a divisão, ele nos alerta para a importância da unidade. Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Isso se aplica a nossas vidas, nossas famílias, nossas comunidades. Precisamos buscar a unidade em Cristo para resistir às divisões que o inimigo tenta semear. Quando Jesus redefine os laços familiares, ele nos chama a entender que a verdadeira família de Deus é composta por aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso amplia nosso conceito de família, incluindo todos aqueles que seguem a Deus, e nos convida a viver em comunhão com nossos irmãos e irmãs na fé. As leituras de hoje nos levam a refletir sobre a natureza do pecado e da redenção, a importância da esperança e da confiança em Deus, e o chamado à unidade e à obediência à vontade divina. Em nossa caminhada diária, podemos nos deparar com desafios e momentos de escuridão. Mas, como o salmista, devemos clamar a Deus das profundezas e confiar na sua misericórdia. Que possamos, à luz dessas leituras, renovar nossa fé, fortalecer nossa esperança e buscar viver em unidade como uma verdadeira família de Deus, fazendo sempre a sua vontade,
Que a graça e a redenção do Senhor nos acompanhem e nos guiem sempre. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.